Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as áreas da figura espacial, isso mesmo, área superficial, mas, na verdade, nós temos que falar de áreas planas. Cada figura tem uma área que está na base, essa você já estudou com volume, você já sabe calcular a área da base. A gente vai fazer o mesmo processo para as áreas que estão em volta e para a área total, que é toda ela. Quanto a gente tem para cobrir toda essa região. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse exemplo que está aí e vai desmontar. O que a gente vai estar fazendo? Vai estar desmontando em figuras planas. A primeira área vai ser essa daqui, a B e o C, essa da frente. E repara a fórmula. A segunda área do lado direito, B vezes C também. A de trás aqui, ó, é A vezes C igual à primeira, porque elas são espelhadas, elas são iguais. E é claro, a última área é essa do lado esquerdo. E o que é a área lateral? A área lateral é aquela área que soma tudo que está em volta. Então nós vamos ter que fazer a soma dessas áreas. Tem gente que gosta de trabalhar com essa fórmula aí de baixo. Eu prefiro trabalhar realmente usando a questão da soma. Pegar a área 1, a área 2, a área 3 e a área 4 e somar. Por quê? Porque se você usa a fórmula da soma, você acaba tendo que fazer uma decorada para essa daqui, e a outra figura vai ter outra fórmula, e a outra vai ter outra fórmula, e aí é um pouco de desperdício de tempo. Nós temos também aqui a área de baixo, que você já conhece, tá? E a área de cima, que é exatamente igual a de baixo. Isso que você está vendo aqui desse lado direito é a planificação da figura. Quer dizer, nós pegamos essa figura e desmontamos ela em uma figura plana. Então vamos lá. Você tem B e C, a área da base é A vezes B, ou base vezes altura, ou qualquer coisa que você queira chamar. Vamos trocar aqui os números para fazer um exemplo para vocês? Então vamos lá, 8 e 5. Então eu vou ter os valores 8 na altura, aqui é esse lado aqui correspondente, e aqui também, então é 5 e 5. E a última aqui da frente é a menorzinha, 2 e 2, e 2 aqui em cima também. Então vamos calcular cada uma das áreas aqui. Nós vamos ter a área 1, é o 8 vezes 5, que dá 40, e repete do lado de cá. A área 2 é o 8 vezes 2, ó, o 8 e o 2, 8 e 2, dá 16, ela repete aqui também. E a área 3, que a gente já conhece, a área da base, 2 vezes 5, 10, e 10 aqui em cima também. Então, o que é a área lateral? Vou tirar o desenho. A área lateral é a soma de todas elas, então vou ter 40, 16, 40 e 16, tudo isso somado vai dar 112. Essa é a área lateral. E a área da base você já sabia, vale 10. O que é a área total? A área total é a área lateral, que a gente acabou de calcular aqui em cima, mais a área da base. Só que a área da base agora ela entra duas vezes, porque tem uma base embaixo e o topo, que é exatamente igual, a gente também acaba chamando de base. Você vai ficar com essa fórmula sempre. Soma lateral e as duas bases, dependendo da figura. Então você tem 112 mais 10 mais 10, você tem 132. É assim que se calcula a área da base, lateral, e a área total de qualquer figura. Olha o desenho e vai construindo. Então, por exemplo, no cubo a gente tem essa aparência. É só você fazer a área base vezes altura em todas elas, e você acaba somando todas elas para fazer a área lateral, somando novamente para fazer a área total. O prisma de base triangular, então nós vamos ver aqui as figuras. Nós temos um triângulo e um triângulo, então nós vamos ter a área do triângulo para essa parte, a área do triângulo para essa parte, a área do quadrado, quadrado e quadrado, ou retângulo. E aí o que você faz? Você tem a área da base como sendo a área do triângulo, sempre no prisma de base triangular, a área da base é a área do triângulo. A área lateral é só você somar as três áreas aqui, calcula, vê quanto é que dá e soma. E finalmente a área total, você soma a área lateral mais a base, que de novo foi duplicada. E nós temos a pirâmide. A pirâmide é o mesmo princípio, só que aqui nas laterais nós vamos ter triângulos. Então você vai ter a área do triângulo aqui em volta e a base é um quadrado. Ou pode ser um pentágono, um hexágono, um octógono, seja lá o que for, você só vai precisar conhecer a fórmula. Na maioria das vezes, a gente acaba trabalhando com o quadrado mesmo. A área da base é base vezes altura, né? A área lateral é A1, A2, A3 e A4. Esse aqui, A1, A2, A3 e A4. Tudo igual, tudo A1. E a área total é só somar tudo. E agora a única área que é diferente é a área do cilindro. Por que ela é diferente? Porque quando você desenrola o cilindro, pensa numa cartolina. Sabe aquela cartolina que você comprou, levou para casa e ela estava enrolada? Quando você desenrola, ela não vira um retângulo? É isso. Aqui está o retângulo, que é o cilindro desenrolado. Só que, é claro, como ele é um sólido, ele tem um círculo em cima e um círculo embaixo. Então a área da base dele, vocês já viram, é a área do círculo nos dois casos. Π vezes R ao quadrado. Lembrando, π pode ser 3,14 se o problema não mudar. E aqui você vai precisar de uma informação nova, que é o comprimento
2 vezes o raio vezes o π, ok? E aí você sabe a medida do comprimento, que seria a medida desse cara aqui de baixo. E aí você tem a área lateral como sendo comprimento, você vai ter que calcular, e a altura, que a maioria das vezes o problema te dá mesmo. Então você vai ter esse comprimento entrando ali, calcula usando essa fórmula exatamente igual, a área da base é π vezes r ao quadrado, a área lateral é o comprimento vezes a altura, e a área total é a área lateral, mais a área da base somada 2 vezes. Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!